Eu gosto muito desse texto, é o texto que fala de Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu gosto muito desse texto, é um dos textos que eu aprendi, assim, quando eu era pré-adolescente ali nos embaixadores, porque uma vez embaixador, sempre embaixador. Então eu sou embaixador do rei, né? Com certeza deve ter alguns ex-embaixadores, não, embaixadores, né? Uma vez embaixador, sempre embaixador, e mensageiras também. Então era um texto que eu gravava ele para falar, enfim, naquele momento lá dos embaixadores, que tem um momento de falar um texto, tá bom? Pode passar? No ano de 2014, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. Foi um ano que eu entrei no seminário. Então faz uma década que eu entrei no seminário. E no segundo semestre eu fiquei sabendo que existia uma conferência chamada Multiplique, que aconteceu na cidade de Curitiba, na Igreja Batista do Bacaxeri. E falava sobre pequenos grupos. E o nome era Multiplique e tinha um foco em igreja multiplicadora. E eu não sabia o que era isso. Eu sempre fui envolvido na obra missionária, na minha igreja, minha primeira igreja, mas eu não tinha ideia do que era essa questão de igreja multiplicadora. Pode passar? E aí eu fui, pode passar as fotos? Olha aí, pronto, eu estou aqui, tem uma irmã de camisa do Brasil aqui, e aí eu estou atrás dela com a jaqueta da Aeronáutica, era um frio muito grande, em Curitiba, fazia ali 5 graus, alguém aqui esteve naquela conferência? Não, né? Tá. Então, foi a primeira conferência que deu início a essa questão hoje de igreja multiplicadora no Brasil. E o foco era pequenos grupos, multiplicação de pequenos grupos e 5 princípios, que é oração, formação de liderança, relacionamento discipulador, compaixão e graça e plantação de igreja. E aí a temática principal lá era, olha, se você tem um pequeno grupo, se esse pequeno grupo cresce e multiplica, cresce e multiplica, cresce e multiplica, se esse pequeno grupo fizer parte de uma comunidade mais distante, de um bairro mais distante, o que é que vai acontecer? Vai surgir ali uma igreja. Depende muito da visão do pastor da igreja, mas vai nascer ali uma igreja. Eu saí de lá, pode passar, com muitas anotações, e comecei a orar em 2014, para Deus me mostrar uma equipe, alguns irmãos e também um local para plantar uma igreja. Aí comecei a orar em 2014, o resto de 2014 todo, 2015 também, 2016, no início de 2017, janeiro de 2017, Deus me apresenta um lugar, e aí 3 anos depois, pode passar, Deus me apresenta esse lugar chamado Lagoa do Araçá. Por isso que o nome da minha igreja é Igreja Batista da Lagoa. Alguém aqui conhece Recife? Levante a mão. Alguns conhecem. Alguém aqui conhece a Lagoa do Araçá, em Biribeira? Conhece lá, né, meu irmão? Conhece lá. Então, Igreja Batista da Lagoa. Lá no fundo tem Boa Viagem, a Praia dos Tubarões. É ali no fundo, ao fundo, tá? Pode passar. E aí é a nossa comunidade. São 18 mil pessoas que moram aí. É uma área... Pode voltar? Isso. É uma área que fica dentro de um grande bairro. O bairro tem 48 mil pessoas. 48 mil, e nesse bairro tem essa área, Lagoa do Araçá, que acontece aí. Pode passar a próxima foto? Isso. Essa aí é a nossa igreja mãe, fica em Boa Viagem, Igreja Batista Emanuel. Pode passar. Eu queria que você prestasse atenção nessa foto, nessas 2 fotos, que é uma pessoa estudando, e e algumas cédulas, né? Por quê, irmãos? Que é o seguinte, de 1973 até 2017, os batistas de Pernambuco tentaram plantar uma igreja nessa comunidade, nesse bairro, nessa localidade, e não conseguiram. Foram 6 vezes, nós conseguimos na 7ª. Nesses 6 vezes eu conversei com 4 dos pastores que tentaram na época, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, e eles sempre falaram a mesma coisa. Sempre eram 2 motivos que não deixaram eles plantar uma igreja, que era, eles não tinham pastores para enviar, e eles não tinham dinheiro para investir na plantação. E eu entrei em crise, foi a minha primeira crise na plantação da igreja. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, a Bíblia não diz que para plantar uma igreja precisa ser um pastor, começa por aí. Não existe nenhum lugar na Bíblia onde diz assim,
eis que para plantar uma comunidade de fé precisa ser um pastor. Não tem isso. E a segunda crise é que domingo após domingo, nós nos nossos púlpitos falamos que o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. Então por que eu não vou conseguir plantar dinheiro não, né? Que eu não consigo plantar dinheiro. Por que eu não vou conseguir plantar uma igreja se eu não tenho dinheiro, se Ele mandou eu plantar a igreja? Deus, Ele nos orienta através de Atos dos Apóstolos e outras cartas paulinas, que a plantação de igreja é algo que deve existir. Então se Ele mandou, e Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai enviar os recursos. Pode passar? Em agosto de 2017, nós já tínhamos um grupo, que nós já tínhamos compartilhado sobre o sonho de plantar uma igreja. E aí, próxima foto, tem a nossa igreja. Essa aí é a nossa igreja, que nasceu em agosto de 2017. Como é que eu conheci esse lugar? Irmão, é o seguinte, plantação de igreja é algo espiritual. Plantação de igreja não é só um manualzinho que você compra na esquina ali numa biblioteca, não, né? Numa loja onde vende livro e você começa a seguir aqueles passos e plantou uma igreja. Não, é algo espiritual. Então, esse grupo aí, liderado por mim, 14 pessoas, Deus me apresenta aquele lugar lá, Lagoa do Araçá, porque eu me perdi. Eu saía todos os dias do seminário, eu já dava aula no seminário como aluno, eu era seminarista, mas no meio do curso eu comecei a dar aula de missões nos cursos livres, não no curso de teologia. Então eu tinha uma casa lá no seminário, um apartamento para os professores. Então eu saía todos os dias até a base aérea e voltava. E eu pegava sempre uma avenida expressa, uma via expressa chamada Via Mangue, que é a segunda direita depois de uma grande avenida. Neste dia eu peguei a primeira direita. Quando eu pego a primeira direita, eu dou numa rua chamada Rua Imperial. É aquele ditado que todo caminho dá na venda. É um local que tinha muitos semáforos, demoraria um pouco mais, mas eu chegaria lá. Então eu fui. Quando eu estou passando 6:30 da manhã, justamente perto daquela lagoa, o meu celular toca. Quando eu olho, era o capitão, o meu chefe me ligando. 6:30 da manhã, eu peguei e atendi. Quando eu atendo, ele diz assim: Miguel, você está vindo para o quartel? Eu disse: estou agora. Cara, eu quero que você pare numa padaria e você compre algumas coisas, que nós estamos recebendo uma comitiva. E essa comitiva tem deputado, tem um general. A gente quer fazer aqui um café da manhã mais especial. Eu estou ok, missão dada, missão cumprida. E eu fiquei pensando, eu estou na Imbiribeira, perto da Lagoa do Araçá. Eu não conheço nada por aqui, eu não conheço ninguém. Onde é que eu vou achar uma padaria? Aí eu peguei o Google e vou colocar, né, padaria na Imbiribeira. E apareceu alguma. E aí eu lembrei, queridos, que 10 anos antes, em 2007, um casal convida alguns jovens da nossa igreja para assistir na casa deles. Eles moravam lá na época, para assistir um filme chamado Prova de Fogo. E depois de assistir esse filme, nós fomos numa padaria comer pizza. Aí eu lembrei dessa padaria, que há 10 anos eu tinha ido. Eu fui lá, cheguei lá, peguei as coisas, comprei lá uns negócios, não sabia nem o que eu estava comprando, mas comprei. Fiquei na fila, esperando minha vez ser atendido lá para pagar, no caixa. E tinha 2 senhores atrás de mim conversando. E eles estavam conversando sobre um assalto que houve uma noite anterior naquele bairro, na Lagoa do Araçá. E eles estavam conversando, e aí um disse ao outro assim: olha rapaz, eu conversei com minha esposa, sabe o que foi que minha esposa falou? Ela falou que neste bairro aqui, está precisando de mais. Quando ele falou de mais, eu achei que ele ia dizer mais policiamento, iluminação, escola. E ela falou o quê? Está precisando de mais igreja. Na hora, eu não estava pensando em plantação de igreja, eu estava cumprindo uma missão para ir para o quartel. E aí eu pensei na hora assim, realmente, quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá? Eu conhecia vários pastores já, por estar no seminário, e não sabia quem era. E aí fui para o quartel, entreguei, comecei a trabalhar, eu trabalho com licitações. E na hora do almoço, eu estava embaixo de um pé de manga, e tomando um azinho ali, né, um ventinho depois de almoçar. E aí o Espírito Santo novamente fala ao meu coração: quem é o pastor da Igreja Batista na Lagoa do Araçá? Foi quando eu peguei o telefone e liguei para um amigo meu, que ele era líder da área de missões e evangelismo da Convenção Batista de Pernambuco. E eu pergunto a ele: olha,
quem é o pastor da Igreja Batista da Lagoa do Araçá? Porque eu estive lá hoje, depois de muitos anos, e eu não sei quem é. Aí ele falou assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, não é ninguém, porque não existe Igreja Batista na Lagoa do Araçá. Irmãos, eu não sei o que deu na minha cabeça. Naquela hora, no telefone, eu já falei assim para ele, é mesmo? Ele disse, mas olha, a convenção está com planejamento de nos próximos 5 anos, plantar uma igreja lá. E aí na hora eu falei assim, olha, não precisa procurar mais ninguém, porque quem vai plantar essa igreja lá sou eu. Veja, eu não orei naquele momento, eu já estava orando há alguns anos, mas eu senti uma coisa tão forte, porque na hora passou um flash na minha cabeça. Quando foi que Deus começou a me apresentar aquele lugar? Quem aqui gostaria de arriscar? Quando foi? Quando? 2007. Quando aquele casal, que eu nem lembro quem são, eu sei que não foi nem eles que me convidaram, alguém que me convidou, que convidou eles, para estar nesse lugar, numa casa, uma mansão lá, até hoje tem essa casa lá, mas eles não estão mais lá não. Eu acordei depois de 3 anos morando no mesmo lugar, pegando o mesmo caminho, eu vou e me perco, a única vez que isso aconteceu. Eu estou passando naquele lugar, naquele momento, e o capitão me liga. Eu vou na padaria comprar aquele negócio naquele momento, e tem aqueles 2 senhores atrás de mim, conversando sobre um assalto que houve uma noite antes. E a bendita da esposa de um deles diz que naquele lugar precisa de mais igreja. Irmãos, é de Deus, né, irmão? Vamos ver se é de Deus? E aí eu falo com esse grupo, eu disse, olha, Deus falou comigo. Como? Aí eu expliquei para eles, aí a gente vai se reunir na Lagoa do Araçá. Só que tem um problema. Vocês lembram que eu falei que eu não conhecia ninguém lá? Nem eu, nem minha equipe. E como é que a gente está nessa casa? A gente começou a orar durante alguns meses, para saber onde seria o encontro do pequeno grupo, já que a gente não conhecia ninguém. E aí a gente queria começar em agosto, estava chegando agosto. E aí a gente queria começar realmente em agosto, e chegou na semana de iniciarmos. E aí, queridos, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém que era crente, que teria liberdade de pedir a sala para começar uma igreja. Não é fácil você pedir isso, não é? É difícil. Foi que esse encontro aconteceu numa sexta-feira. Numa quinta-feira eu estava no seminário, no meu último ano estudando, e o pastor Adriano Borges, da Junta de Missões Mundiais, ele chega para mim no estacionamento do seminário. Que é isso, irmão? Espera aí, calma aí. Explica aí. Essa foi muito boa. Eita glória. Amém, queridos. E aí eu estava no estacionamento. Vocês vão dar muita glória, viu? Que eu bebo muita água. Queridos, e eu estava... Quem é esse irmão que está dizendo aleluia aí? Levanta a mão aí. Está lá em cima? Tá bom. E aí, queridos, o pastor Adriano Borges chega para mim e fala assim: Miguel, e aí a plantação da igreja? Eu disse, amanhã o nosso primeiro encontro. Ele vai ser onde? Eu disse, vai ser ao ar livre. Como assim? Eu disse, pastor, eu comprei 14 banquinhos, aquele banquinho branquinho que você come churrasco na esquina. Eu comprei 14, porque a gente não conhece ninguém. E aí a gente vai começar ao ar livre mesmo. Ele, poxa cara, mas qual é o risco de chover? Porque junho, julho, agosto, setembro, chove muito lá em Recife, no Nordeste ali. E eu disse, pastor, a gente vai pela fé. Ele disse, olha, sabe o que foi que eu lembrei? Quem mora na Lagoa do Araçá é o seminarista Marcelo. Marcelo é aquele ali, ó, o último lá que está com filho. Marcelo estudava comigo. Ele pagava apenas uma disciplina comigo. E era justamente que dia? Na quinta-feira. Então quando ele fala aquilo, eu vou correndo lá para a sala, porque ele era contador, ele chegava mais cedo. Quando eu chego, está o Marcelo tradicionalmente sentado na última cadeira, sozinho, porque ele sempre chegava mais cedo. Como eu morava num seminário, fui lá. Cheguei lá, entrei, estava lá o Marcelo, eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu conhecia ele, falava com ele de oi, oi, era da minha turma, não é? Pagava só essa disciplina, então a gente se via pouco. E aí eu chego e falo, Marcelo, meu amigo, como é que você está?
cara, estou precisando de um grande favor seu. Aí ele falou: Miguel, nem vem que eu também não fiz o trabalho. Então ele achava que eu queria colocar meu nome no trabalho dele, que a gente tinha que entregar. Eu disse: não, eu fiz o trabalho, se tu quiser eu coloco o teu nome no meu trabalho. Agora estou precisando de uma coisa. Ele disse: o quê? Ele disse: eu estou precisando, cara, uma besteirinha, estou precisando da tua sala, porque nós vamos começar uma igreja ali na Lagoa do Araçá. Ele ficou assim, tipo 1 minuto olhando para mim. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou ligar aqui para uma pessoa, ligar para quem manda. Aí foi ligar para a esposa dele, né? E aí explicou para a esposa dele disse: não, está autorizado. E ele chegou, a minha esposa autorizou. E aí foi quando nós realizamos nosso primeiro encontro. Aí, ó, 14 pessoas. Pode passar? Além do pequeno grupo, nós desenvolvemos também um projeto social, chamado Projeto Sevi. Pode passar? Olha aí, o Projeto Sevi. Como é que acontecia o Projeto Sevi? A gente entrava em contato nas redes sociais com as igrejas, dizia: a gente está começando a plantação de uma igreja, é um pequeno grupo, mas a gente tem um projeto social que acontece na praça. As pessoas nessa praça fazem caminhada, então quando elas caminham, elas param ali no projeto, elas são atendidas, afere pressão, tira glicose, recebe fruta, recebe água. Era bem simples, no final tinha um culto. Só que essas pessoas, elas faziam o quê? Elas preenchiam um papel com o nome e o contato. Já que a gente não conhecia ninguém, era uma maneira de conectar a igreja que estava nascendo à comunidade. Tudo aí é emprestado, tá, irmãos? Cadeira, mesa, tudo emprestado da igreja mãe que a gente pegava emprestado lá. Pode passar? E aí agora é o projeto atual. Hoje nós temos mais de 400 pessoas servindo no projeto. Pode passar? Olha aí, eu acho que tem mais alguma foto do projeto, eu acho que não, eu acho que essa é a última. Pode voltar, por favor, volta aí. E aí deixa eu falar uma coisa para você. Esse projeto, que começou com algumas mesas, uma tenda emprestada, umas mesinhas, umas cadeiras, com alguns profissionais, nós participamos de um concurso do Instituto Internacional Haggai, que é um instituto que forma líderes de alta performance em vários lugares do Brasil e do mundo. Eu participei do curso deles, e tem uma disciplina chamada Projetos, onde a gente pegou esse projeto e melhorou muito ele através do que a gente aprendeu lá. Então, se você é líder, é muito bom esse congresso, esse curso, né? Um curso. E aí, de 1.180 projetos que já passaram pelo Haggai, nós ficamos entre os 4. Então, nós apresentamos o nosso projeto no Congresso Nacional do Instituto Haggai em 2020 e também no Congresso Mundial do Haggai no Bali, lá da Indonésia, em 2020 também. Então veja, às vezes você vai ter um projeto social que você julga ser uma coisa muito pequenininha, mas quando Deus transforma de uma maneira muito maravilhosa. Não é? É entender que é uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas isso é suficiente para Deus fazer algo extraordinário. Então hoje, com 6 anos, nós já atendemos mais de 3.000 pessoas no nosso projeto. Pode passar? Quando nós começamos a conhecer as pessoas e cadastrar elas, em 4 meses nós conhecemos mais de 120 pessoas que passaram ali e a gente cadastrou com o WhatsApp. Na segunda-feira eu entrava em contato dizendo assim: olha, aqui é Miguel, eu sou seminarista, estou começando uma igreja nessa comunidade, você foi atendido pelo nosso projeto, então eu gostaria de saber se você mora por aqui, se você é evangélico, se você é católico. Então a gente conheceu 120 pessoas, dentre eles alguns irmãos nossos que estavam desviados, desigrejados, procurando uma igreja nessa comunidade que não tinha uma igreja batista, e por aí vai. Então foi quando a gente multiplica o nosso primeiro pequeno grupo piloto, a gente multiplica em 3, pode passar? Tem 3 fotos aí, agora vocês vão dar glória a Deus que eu vou tomar água. Amém, pode passar as próximas fotos aí, pode passar. Então nós multiplicamos em 3 pequenos grupos, pode passar? E 9 meses depois, e aí presta atenção, a gente conta o aniversário da nossa igreja, o tempo que nós temos de vida, nós contamos do pequeno grupo naquela sala. Foi onde tudo começou. Então ali já está a igreja de Cristo representada. Então quando eu falo 9 meses, ou as próximas datas aqui, sempre é desse pequeno grupo, tá bom? Então 9 meses depois do nosso primeiro encontro, iniciamos os cultos públicos. Pode passar? Então nós alugamos uma casa e começamos os cultos na garagem. Como foi que aconteceu? Vocês lembram que eu falei que eu era seminarista na época e também não tinha dinheiro?
Bom, um acordo que nós tínhamos com a nossa igreja mãe é o seguinte: primeiro, eu não quero ser ordenado ao ministério pastoral agora. Eu quero esperar um tempo, eu esperei 1 ano e meio, eu quero esperar um tempo para ser ordenado só depois que a igreja já estiver meio que já funcionando. Por quê? Porque eu já era professor do seminário. E eu queria falar hoje eu tenho várias turmas no seminário, eu queria falar hoje para os seminaristas, como eu preguei há 1 mês lá, que eles como seminaristas, eles têm totais condições de plantar a igreja, como eu fiz, que eu era seminarista. Não tinha o título de pastor, entendeu? Eu era seminarista, dei espaço ao Espírito Santo, o Espírito Santo me conduziu, eu comecei a plantar a igreja. E a outra coisa é que nós não tínhamos dinheiro. Então o acordo que eu tinha com a igreja mãe é que a igreja mãe, apesar de ser uma igreja muito rica, ela nunca investiu 1 centavo na nossa igreja. Nunca. Hoje o nosso patrimônio em 6 anos e meio chega perto de 5 milhões de reais. Mas eles nunca investiram nenhum centavo na plantação da nossa igreja. Foi um pedido nosso. Porque nós queremos construir uma cultura no Brasil, onde pessoas que são usadas pelo Espírito Santo podem plantar a igreja, onde um grupo de crente que se reúne, como aquele grupo lá, os 14, que todos trabalhavam, através dos dízimos e das ofertas, a gente ia começar a plantação da igreja. A gente entendia isso. Eu sou biocupacional, todos ali trabalhavam. Então a gente tinha essa questão no nosso coração. Bom, nós fizemos 1 mês de culto na igreja mãe, um salão, tipo o salão que vocês têm aqui. Nesse culto, chamado culto dos plantadores, aconteceu no mês de abril, exatamente há 7 anos. Exatamente há 6 anos. Esse mês faz 6 anos que nós fizemos esses cultos lá. Ótimo. Então o que é que acontece? Nesse culto, nós tivemos 4 cultos, foi o mês todinho. Nós queríamos saber qual seria a dinâmica do nosso culto. Como é que ia funcionar a liturgia do culto? Como é que seriam os louvores? Como é que seria o tempo de pregação? A questão dos avisos? A gente teria saber, porque nós iríamos começar os nossos cultos públicos. E nesses cultos de abril, nós tínhamos dízimos e ofertas. E levantamos 3 mil reais. E Deus nos abençoou, 3.500 reais. E Deus nos abençoou com essa casa, com 3 mil reais. E aí eu queria que você gravasse bem esse número de 3 mil reais, que foi o valor do aluguel dessa casa. Essa casa cabia 80 pessoas na garagem, tinha 4 quartos, que a gente fez gabinete, ministério infantil e tudo, e uma piscina lá atrás. E a gente chegou, a gente teve que fazer algumas reformas, e os 500 reais foi embora. Bom, a gente tinha um público. Com 9 meses, nós saímos de 14 para 35, 40 pessoas. Mas eu não tinha mais nada. Como é que eu vou começar um culto? Para ter culto, num lugar desse, tem que ter cadeira, púlpito, data show, microfone, um ventiladorzinho ali que a gente levava da nossa casa, tá vendo? Então eu fui na igreja mãe falar com o meu pastor Alberto Freitas. E o pastor falou assim: Miguel, eu acho muito legal quase não sai, misericórdia, a sua determinação de querer plantar a igreja sem investimento da igreja mãe. Você está criando, juntamente com o seu time lá, seu grupo, um legado. Então vamos fazer o seguinte: a igreja mãe vai emprestar 40 mil reais para vocês. Vocês compram tudo e com o passar dos meses vocês vão devolvendo. É tipo um empréstimo. E aí eu não senti paz. Eu queria fazer outra coisa. Eu disse: pastor, eu tenho uma outra proposta. Vocês aqui é uma igreja muito grande. Vocês têm uma picape lá no estacionamento. Eles têm um carro, uma picape. Vocês poderiam emprestar essa picape a gente num domingo? E também emprestar umas cadeiras, o data show, emprestar o som que usa no acampamento, tudo. A gente pega emprestado. Então, deixa eu falar para vocês. Quando nós começamos esse culto, em maio de 2018, o nosso culto começava, irmãos, 1h30 da tarde. Mas a celebração começava às 5h30. Mas como assim isso? 1h30 ou 5h30? A liderança, os homens e as mulheres, nós íamos para aquela casa, para essa casa. As mulheres, elas ficavam limpando tudo, porque é muito aberto. Daqui a pouco vocês vão ver uma outra foto. E nós ficávamos ali, né, limpando tudo, lavando e tal. Os homens iam na igreja mãe,
com seus carros, com a picape. Nós colocávamos tudo em cima, cadeira, data show, púlpito, som, tudo. Levávamos para essa casa. Chegava lá, a gente montava a estrutura da escola bíblica, tinha escola bíblica, aí tinha um lanche. Aí depois começava o culto 5h30, aí o culto ia até 7h30, aí depois tinha o que do culto? Outro lanche, a gente gosta de comer. E aí depois nós desmontávamos tudo e levávamos de volta. O nosso culto no domingo começava 1h30 da tarde e terminava 11h30 da noite. E aí todos cansados demais, a gente chegava em casa assim, meio que já nas últimas. Mas na segunda-feira, meus irmãos, no grupo do WhatsApp, pense numa alegria de estarmos ali fazendo a vontade do Senhor. E foi maravilhoso, porque aí começaram a chegar mais pessoas. Pode passar, por favor, a próxima foto. E aí foi a nossa primeira ceia. Eu não ministrei a ceia. Quem ministrou foi o pastor Herbert Cordeiro, um amigo meu, porque eu ainda não era um pastor, não tinha sido ordenado. Então é aí a nossa igreja. Você já vê que a gente já cresceu bastante daquele pequeno grupo de 14. Não é verdade? Lá atrás tem um senhor de camisa branca. Lá atrás, ele é carequinha, o nome dele é Elias. No culto antes desse, você vê que é tudo aberto. Tá vendo os carros ali, ó? Ficar cheio de poeira aí durante o domingo, a gente tinha que limpar tudo antes do culto. Eu estava pregando no culto antes desse, e eu vi que tinha um senhor que veio em direção a perto daquele carro com um cachorrinho e parou e ficou lá. E teve toda a pregação, e depois da pregação ele foi embora. E aí, no outro domingo ele veio, que foi esse domingo. E quando ele veio nesse domingo, no momento da oração, antes da ceia, ele faz uma oração, pedindo a Deus algo que há 19 anos ele estava esperando. Ele morava em Brasília, ele não era de Recife, ele estava hospedado na casa da filha, que estava se tratando de um câncer, mas ele já estava voltando. Ele ia demorar um pouco mais, mas estava voltando. Ele fez essa oração no domingo. Na segunda-feira ele recebe uma ligação, à noite, do advogado dele, dizendo assim: seu Elias, volte imediatamente para Brasília, porque hoje à tarde foi levado aí até a última instância e graças a Deus o senhor ganhou aquela causa na justiça. E aí ele falou assim: eu não voto mesmo. Aí o advogado falou: mas como assim? O senhor tem que vir aqui assinar a papelada, não sei o que. Eu não volto, eu tenho que esperar domingo, porque eu tenho que ir no culto agradecer, porque eu fiz uma oração lá e Deus respondeu. E aí ele volta no domingo. Quando ele volta no domingo, foi muito engraçado. Terminou o culto, o Elias chegou para mim e disse: pastor, tudo bem? Eu disse: ô seu Elias, como é que o senhor está? Estou bem. Pastor, eu queria falar com o senhor. Ele me chamava de pastor já, não era? Mas ele me chamava, eu tomava posse da vitória, né, irmão? Eu quero falar com o senhor, mas tem que ser particular. Aí eu disse: tá bom, então vamos ali. Aí eu fui ali e tal, num cantinho do culto. E aí ele falou assim: pastor, eu fiz uma oração a semana passada aqui e estava esperando uma causa na justiça. E há 19 anos estava esperando, e depois que eu fiz essa oração, 24 horas depois, Deus concedeu isso. Eu disse: que bom. Esse é uma casa que nós, da minha família, já tínhamos vendido. O dinheiro estava preso no banco já há muitos anos e foi liberado com juros e correção monetária. E eu quero, pastor, fazer uma oferta. Aí eu: que bênção, bom. Faz o seguinte, irmão, você vai ali no cantinho, tem um envelope, você pega o envelope, coloca dentro e dá ao Júnior, que o Júnior ele deposita amanhã. Ele: pastor, você não entendeu? Eu vendi a casa, eu queria fazer uma oferta de 40 mil reais para vocês. Veja só, nesse momento de testemunho, nós vamos caminhar juntos. Qual foi o valor que o meu pastor ofereceu há um mês atrás? 40 mil reais. Existe coincidência, irmão, no reino? Não existe coincidência não. Ele poderia dizer 35, 38, 41 e 10 centavos. Ele falou 40 mil reais. Exatamente o valor que o meu pastor tinha dito. Sabe o que foi que eu aprendi, queridos? É que mais importante do que a conquista é o processo. O processo que nós passamos é o que fortalece a nossa fé e o nosso testemunho, porque parte do testemunho que faz parte da igreja da Lagoa da Plantação, tem essa parte aí, e essa parte poderia não existir. E aí deixa eu falar para vocês aqui, vocês ou os pastores que estão aqui, grandes coisas Deus tem nessa igreja e na igreja de vocês. Apenas acredite que Deus ele vem com o sobrenatural, pode ter certeza disso.
Nós viajamos para um lugar chamado Mirandiba, sertão de Pernambuco. Veja como o processo é importante. Plena pandemia. Assim que acabou a pandemia, aquele momento mais de lockdown, o pessoal foi para essa viagem no sertão. E quando o pessoal volta, eu não fui, e aí chega a caravana, era o ônibus. E o pessoal chegou, e normalmente quando o pessoal tem alguma coisa para o pastor, vai dar para o pastor depois do culto, né? Pastor, trouxe aqui uma coisa para o senhor e tal, não é verdade? É assim que acontece geralmente. No meio do culto, chega a caravana, e aí vem o pastor Elias, que é um dos pastores que eu ordenei, com um saco gigante, sabe de quê, irmão? De goiaba. Eu amo goiaba, aquela goiaba bem inchadona assim, eu amo goiaba. E lá vem o pastor Elias com um sacão de goiaba, desse tamanho aqui. Aí no meio do culto, eu lá louvando, pastor, é para o senhor, a gente trouxe de Mirandiba, do sertão. Aí eu falei, ô pastor, não tinha outro momento para entregar não, porque eu vou pregar daqui a pouco. Ele, pastor, é importante demais entregar essa goiaba ao senhor agora. Eu disse, por quê? Pastor, você não sabe o que aconteceu nessa viagem. Ele começou a relatar um monte de coisa, e dentre as coisas, eles foram para uma cidadezinha do lado, que tinha um vilarejo, onde existia uma família. Eles visitaram essa família é muito, 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 muito pobre. Família que mora em casa de taipa, é taipa o nome, né? Aquele barro, é uma casa que ela é feita de barro. Mas a casa era tão velha, que eles não conseguiam fazer outra, porque tem que ter madeira, para sustentar aquela barro tem que ter madeira, umas madeirazinhas. E o pessoal foi lá fazer uma oração, e o pessoal percebeu que eles estavam orando, e no meio das paredes passava bicho, rato, escorpião, barata. E aí eles se reuniram assim, disseram assim, rapaz, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós somos uma igreja ativa. A gente vai falar sobre isso hoje. O pastor não está aqui, mas eu tenho certeza que se o pastor estivesse aqui, o pastor iria propor para a gente fazer uma casa nova para essa família. Irmãos, veja, a gente estava acabando de sair do lockdown da pandemia. O dinheiro tudo apertado. E eles decidiram e voltaram felizes. Quando chegou o pastor Elias, me deu um saco de goiaba e disse, pastor, tem uma coisa, a gente vai fazer uma campanha, vamos construir uma casa. Quase que eu caio para trás. Eu disse, como assim? Ele explicou. Eu disse, quanto é para construir uma casa lá? Ele falou assim, 17 mil reais a gente consegue construir. E aí, irmãos, como eu gosto desse movimento, no púlpito mesmo, eu disse, vocês têm foto? Tem, leva lá para o pessoal da comunicação. Colocaram as fotos da casa. 17 mil reais. E a gente começou a campanha ali naquele momento. Por que eu estou falando isso? Porque o processo é muito melhor do que o resultado final. No outro dia, o meu irmão, ele é empresário. Glória a Deus, tá, pessoal? E aí, o meu irmão tinha assistido o culto, mora na Bahia. Ele falou assim, eu vi que vocês começaram aí a construção de uma casa para um pessoal, rapaz, eu fiquei com o coração partido, 17 mil, eu quero fazer o seguinte, eu quero ofertar esse dinheiro, eu vou fazer um depósito para a igreja, 17 mil, vocês vão construir essa casa. Eu disse, não faça isso não, faça o seguinte, pegue ali, sei lá, 500 reais e mande. Eu queria que o povo participasse. E aí ele, tu tem certeza? Tenho. Aí o povo participou, e aí teve uma irmã, o nome dela é Daci, ela não sabe ler nem escrever. Ela vive de um benefício de menos de 300 reais. A gente ajuda ela muito. No domingo seguinte, ela chegou com R$1,25 e colocou lá para a campanha da casa. 3 meses depois, quando nós pegamos 3 ônibus e fomos no sertão para fazer um culto de entrega da casa. A casa estava até mobiliada, teve gente que mobiliou a casa. Quem estava lá conosco? A irmã Daci. A irmã Daci chorava. Porque naquela quinta-feira que ela tinha que decidir entre comprar o pão ou ficar de jejum à noite para dar R$1,25 na campanha da casa. E ela tomou água, foi dormir, mas ela ajudou com R$1,25. E ela estava com a casa lá, ela tocava assim na casa, irmãos, ela tocava assim, tem dinheiro meu aqui, pastor. Tem dinheiro meu aqui, pastor. O processo, ele é muito mais valioso do que o resultado final. Pode passar aí, por favor? Pode passar a próxima foto? Aí nós estamos completando um ano. Em um ano nós saímos de 14 pessoas para 60 pessoas. Pode passar a foto?
E aí eu já tinha sido ordenado ao ministério pastoral nesse mês, e aí fizemos nossos primeiros batismos. Foram as primeiras 4 pessoas que eu batizei, e também as 4 pessoas batizadas na nossa igreja, né? A Manu, que está ali do meu lado, e o filho dela, Pietro, são os primeiros a serem batizados na nossa igreja. Pode passar? E aí com 2 anos você percebe que a gente já mudou um pouco, né? Nós já tínhamos um recursozinho pequeno, a gente comprou 2 ar-condicionados, a gente começou ali, né? Fechamos com gesso, colocamos um negócio de acústica, porque a acústica era ruim, tiramos as grades. Então estávamos aí com a nossa garagem, mas agora num formato melhor para culto. Pode passar? E aí veio, né, os 2 anos, percebe que a casa já está bem cheia, pode passando. E aí foi o nosso aniversário de 2 anos, em 2 anos nós saímos de 14 pessoas e 3 pequenos grupos, nós já tínhamos aí cerca de 12 a 15 pequenos grupos, e nós já tínhamos aí cerca de 120 a 140 pessoas conosco. Então, em 2 anos nós saímos de 14 para 140 pessoas conosco. Nesse momento, a gente tem uma crise, porque a garagem ficou pequena. A gente tinha que decidir se a gente faria 2 cultos ou se nós iríamos sair. E aí Deus falou conosco, falou no meu coração que a gente tinha que sair. Nós procuramos alguns galpões que caberiam ali 250, 300 pessoas. E por 3 vezes, nós fechamos acordo com os proprietários e eles desistiram. Esses galpões a gente nem podia pagar, porque esse grupo aí, a gente tinha um valor financeiro mensal de 12 mil reais, nossos dízimos e ofertas. E os galpões eram 14, 16, 18 mil. Mas nós iríamos em frente, a gente queria sair dessa garagem e ir para um espaço nosso maior. E pela 3ª vez, o proprietário desiste. Queridos, veja só, eu sou batista, eu nasci na Assembleia, me converti na Assembleia, mas eu sou batista desde quando me conheço por gente. E infelizmente nós batistas muitas vezes nos afastamos muito dos dons espirituais, ou da visão espiritual, ou do que o Espírito Santo fala conosco. Eu tive uma experiência, fui pregar na Igreja Batista Gerard de Cuiabá, aqui, aleluia. Quem é de Cuiabá aí? É de Cuiabá, o irmão do aleluia? Aleluia, o irmão do aleluia. Fui lá pregar na Igreja Batista Davi Lima. Queridos, meu coração estava muito angustiado, porque eu já tinha desistido de sair da garagem. Eu disse, vamos renovar por mais 1 ano e vamos ficar na garagem. Eu estava sentado, eu ia pregar no culto domingo de manhã, e teve um senhor que chegou do meu lado assim, eu estava como esse garoto aqui sentado, e ele veio por trás, eu nunca vi aquele homem, ele chegou assim, aí ele tocou em mim, aí eu virei, e aí quando eu virei, ele se abaixou e falou no meu ouvido assim, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Nunca vi ele, e não tinha compartilhado com ninguém essa questão de tentar mudar de lugar e não conseguir. Só quem sabia era a liderança da igreja e os irmãos da igreja. Ele falou assim, pastor, Deus falou comigo e ele pediu para o senhor tranquilizar seu coração, porque o lugar que ele separou para a igreja dele já está reservado. Quando ele falou aquilo, irmãos, primeiro que foi um dos dias mais difíceis de pregar, porque não tinha como pregar 2 minutos depois de um negócio desse, né? Não tinha como, fiquei nervoso que só. Mas aí eu volto para Recife. Quando eu volto para Recife, a pessoa que tinha me desistido no sábado. A gente tinha um churrasco, onde a gente estava ali comendo alguma coisa, e quando eu chego, com a notícia de que o proprietário tinha desistido de novo, aí uma pessoa, Júnior, ele chega para mim, pastor, e agora? Eu disse, cara, eu acho que a gente vai ter que renovar o contrato e ficar na garagem. Eu acho que Deus quer que a gente fique lá na garagem. Aí ele falou assim, pastor, tem um lugar, pode passar a próxima foto? Tem um lugar, pode passar, tem um lugar que é de uma escola presbiteriana, mas está fechada há muito tempo. Era uma escola que não deu certo, e quem sabe pode ser o nosso lugar. Eu falei assim, olha meu irmão, eu conheço esse lugar. Quando eu cheguei para a Lagoa, eu comecei a andar em todas as ruas, e eu lembro que lugar é esse. Só que a rua, ela é extremamente esburacada, cheia de lama, quando chove fica uma coisa horrível, e além disso muito esquisito, não tem iluminação, não tem nada. Aí ele falou, pastor, a prefeitura acabou de fazer uma grande reforma, colocou piso, iluminação, tem até ponto de ônibus na frente. Eu disse, sério? Ele disse, então vamos lá. Eu peguei os homens,
as mulheres ficaram terminando o churrasco, eu peguei os homens e a gente foi lá, ficou lá na frente, e a gente ficou olhando. Eu disse, irmão, veja só, tá massa, mas tem um negócio, esse lugar é muito grande para a gente, esse lugar cabe 1.200 pessoas, esse lugar cabe 70 carros aí para a gente estacionar, um galpão para 220 pessoas, o aluguel era 16 mil, 220, imagina um galpão para 1.200, a gente não tem condições. Aí aquela minha ovelha, o Júnior, ele tocou no meu ombro assim, e ele disse, olhando nos meus olhos, a coisa que qualquer pastor tem muito medo de ouvir de uma ovelha. Ele olhou para mim e falou, pastor, tenha fé. E aí eu marquei uma reunião com a proprietária e fui lá na proprietária. Cheguei lá, eu estava no carro, parei no carro, no estacionamento, e antes de subir eu orei, eu disse, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor fez coisas extraordinárias, lembra? Quanto foi que o nosso pastor queria oferecer? 40 mil. Quanto foi que Deus chegou depois? Eu disse, já que o Senhor é assim, então, se ela é um milagre, mas está fechada há tanto tempo, se ela aceitar uma proposta de 12 mil, que era o dinheiro que a gente tinha de entrada todo mês, 12 mil, era o nosso orçamento, se ela aceitar, eu vou entender que é o Senhor, e nós vamos entrar. Eu não sei como vai pagar água, luz, segurança, reforma, mas nós vamos entrar. Eu fiz essa oração e subi, eu fui até fardado, eu disse, vai que eu vou fardado, vou intimidar, né? Cheguei lá, sentei, ela demorou, e chegou, Cristiane, quando a Cristiane chegou, ela começou a falar a história desse templo. Pastor, deixa eu contar a história desse lugar. Aí começou a contar a história do lugar que foi comprado em 1998 e não sei o que, e começou a contar. E aí aconteceu comigo aquela cena de filme onde tem uma pessoa falando e o som some. E na minha cabeça só ficava 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil. E quando ela falou tudo, eu disse, a gente tem uma proposta. Eu disse, opa, proposta. Proposta é assim, a pessoa coloca o valor e a gente chora, né? Não é verdade? Eu disse, se ela pedir tipo 18 mil, 20 mil, 25 mil, o valor aí seria em torno de 25 a 28 mil de aluguel. Se ela pedir até 20, eu vou chorar aqui, vou chegar ao pessoal, tem uma pessoa que trabalha com negociação, vou chamar ele, vou orar, fazer jejum, fazer qualquer coisa, irmão. Só não ia fazer macumba, mas qualquer coisa eu ia fazer, para ser 12. E aí ela chegou, tem uma proposta, eu disse, sim, quanto é a proposta? Irmão, Deus é perfeito. Quanto foi que ela pediu? R$4.500. Nós saímos de um aluguel em uma garagem apertada. No dia do aniversário de 2 anos, tinha gente sentada na bateria, num teclado, na janela, para um lugar onde cabe 1.200 pessoas. O ano passado, no mês de janeiro, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, a gente recebeu aí a abertura da campanha de missões mundiais. Nós colocamos 1.340 pessoas nesse lugar, pagando R$4.500. Quando ela falou aquilo, tem essa proposta R$4.500, eu falei, eu vou levar e vou analisar, amanhã eu volto. E aí eu fui para casa, liguei lá para o pessoal, a gente fechou. No outro dia eu voltei e falei para ela que R$4.500 dava, eu nem chorei, eu nem disse, dá para fazer 4.200, eu disse, Senhor, não vou fazer essa coisa com o Senhor não, misericórdia. Então a gente alugou, pode passar a próxima foto, pode passar. Aí o nosso galpão hoje está muito diferente. Pode apagar essa luz aqui? Ou não pode? Se apagar, apaga tudo, não? Não, então apaga aqui essa luz aqui, por favor. Então nós começamos a montar ali nossa estrutura de palco, de templo, de tudo. Pastores que estão presentes, mais tradicionais, desculpa, a nossa igreja tem parede preta, tá? Tem luz, tem fumaça, tem tudo, mas tem muita gente se convertendo, tá? Em 5 anos e meio foram mais de 500 conversões lá na igreja, para a honra e glória do Senhor. Então não é a parede preta, porque tem parede branca que tem difícil gente se converter, não é verdade? Não é a cor da parede, concorda comigo? E aí uma vez me perguntaram, por que a parede é preta? Aí eu falei, porque não é branca, é simples. Então nós começamos aí, pode passar. Só que veio a pandemia. Foi justamente no mês da pandemia que aí a gente tem essa questão aí. Então eu recebo uma ligação da proprietária dizendo assim, pastor, a gente não sabe se todo mundo vai morrer. Se vocês quiserem, a gente cancela o contrato agora.
Eu disse, deixa eu levar para a diretoria da igreja, para a liderança, na realidade na liderança. Nós tínhamos 23 líderes. 23, pega esse número. E aí, queridos, pode passar? Pode passar? Nós fizemos uma reunião no Zoom, foi a primeira vez que eu usei isso, eu nem sabia que existia esse negócio. Alguém aqui conhecia Zoom, Meet, antes da pandemia? Quem conhecia? Levanta a mão aí. Rapaz, tem muita gente tecnológica aqui. Porque eu fui marcar uma reunião, não podia sair de casa, aí a pessoa chegou para mim, eu falei com o Jaime, um amigo meu, Jaime, eu preciso marcar uma reunião com a liderança da igreja, ele, vamos fazer no Zoom. Eu disse, não, mas está tudo fechado, não pode sair não. Eu disse, não, pastor, mas então, justamente faz no Zoom. Eu disse, mas esse Zoom veio de o que lá? Eu pensei que era tipo um café. Não, vamos fazer tipo num café chamado, eu pensei que era isso. Aí depois que ele me explicou que o Zoom era uma sala de internet que fazia reunião. Tá bom, beleza então. E aí nós fizemos, eu expliquei ao povo. Queridos, aconteceu pela primeira vez na história dos batistas do Brasil, algo. No momento da votação. A votação era o seguinte, pandemia mundial. A gente fica na garagem, no nosso cantinho, ou a gente avança para esse prédio gigante. E aí o que é que acontece? 11 irmãos votaram sim, e 11 irmãos votaram não. Empate na Assembleia da Convenção Batista da Igreja Batista, imagina. Aí eu fiz o seguinte, não irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar de novo. A gente ora, deixa eu explicar, pode ser que todo mundo morra, pode ser que a gente não consiga sair daqui, vamos fazer assim, vamos votar de novo. Aí quando foi votar, o que é que acontece? 11-11, quem é que tinha que decidir? Eu pedi para orar, 3 dias depois eu marquei no Zoom, agora eu já sabia o que era o Zoom, marquei no Zoom e disse, irmãos, eu li um livro chamado Prepare-se para a Chuva, um livro de um autor que ele assume uma igreja em torno de 800 pessoas, depois de muitos anos essa igreja só estava com 800, e ele assume essa igreja, faz várias mudanças, algumas pessoas vão embora, porque mudança faz com que muita gente vá embora, só que hoje a igreja dele tem 32 mil pessoas, e aí Deus disse, prepare-se para a chuva. Quando a gente vai sair de casa, que está tudo escuro, que vai chover, a gente pega uma capa, guarda-sol, guarda-sol não, guarda-chuva, sombrinha, pega um Uber, não é verdade? Fique em casa, eu gosto de ficar em casa quando está chovendo. E aí eu disse assim, Deus falou comigo que a gente preparasse a liderança, porque grande seria a colheita. E foi o que aconteceu, porque nós ficamos 5 meses fechados. 5 meses sem culto, só culto online. E nós saímos de 140 para 320 pessoas. Nós começamos pequeno grupo online, discipulado online, multiplicação de pequeno grupo online, aconselhamento bíblico, agora que eu sabia que existia o Zoom, aconselhamento bíblico online. Então eu entendi o seguinte, na história da humanidade, todas as vezes que a humanidade tem uma crise, seja econômica, seja sanitária, seja qual for, o povo se inclina para o divino. As pessoas perdem os parentes, perdem os negócios, perdem faculdade, perdem sonho, elas ficam desesperadas, elas não queriam nada com Deus, mas agora elas se inclinam para o divino. Choveu de gente lá na igreja. Tinha uma questão, eu não sou de música, quem estava aqui ontem viu que a própria minha igreja não deixa eu cantar. Não deixa, eu não entendo nada. Pode passar o próximo slide, por favor? Nesse culto, tem um casal que chegou lá na igreja, esse casal estava desigrejado há 10 meses. 10 meses. Veja como Deus, ele toma conta dos mínimos detalhes. A igreja que ele fazia parte rachou, a igreja saiu da convenção, então ele ficou desigrejado 10 meses. Ele é empresário. E nesse período de 5 meses, ele conhece a gente, ele já me conhecia porque eu era da antiga igreja dele, ele conhece a questão que eu estou plantando na igreja, participa de um pequeno grupo online e começa a participar do pequeno grupo online. Ele vai lá na sede de máscara, conhece o espaço, tudo mais. Queridos, uma coisa muito interessante, ele chegou para mim faltando 2 semanas para o início dos cultos, e ele fala assim, pastor, uma pergunta, como é que é a questão do som lá nesse galpão? O galpão era todo aberto, hoje é climatizado. Aí eu disse, não, está tudo certo o som. Ele, está tudo certo, vocês compraram? Eu disse, não rapaz, o som da garagem. O som da garagem, eu vou colocar lá. Ele, pastor, você não entende nada de som, né? O som da garagem não vai funcionar lá. Eu disse, por quê? Tem energia elétrica, tem tudo, vai funcionar sim. Ele disse, não pastor, é muito aberto.
precisa de um outro som. Ligue para a pessoa. Aí eu liguei para uma pessoa, ele foi lá, analisou, fez um projeto. Aí ele passou para mim, R$110 mil. Placa acústica, som, esse negócio aqui que eu não sei o nome de baixo, enfim, R$110 mil. Eu disse, misericórdia. E aí o Mateus falou, pastor, quando tiver o projeto, me mande. Aí eu liguei para o Mateus, com a vergonha, irmãos. Mateus, fala aí, pastor. Rapaz, a gente fez o projeto do som. Rapaz, pense no projeto maravilhoso. Agora tem um negócio, é muito caro. Mas faz o seguinte, com pelo menos 2 caixas para reforçar o que a gente já tem. Ele, pastor, quanto é o projeto? Aí eu falei, rapaz, é muito dinheiro. Quanto é? R$110 mil, a gente não tem dinheiro para nada mais. O dinheiro que a gente tinha na poupança, a gente usou para pintar, para fazer as salas, tudo. Ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estava há 10 meses desigrejado. Eu e a Nina. E o nosso dízimo, a gente colocou numa poupança. E deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar aqui para a Nina, para saber quanto é que tem. Porque o que tiver lá, pastor, eu passo, a gente compra o que der. Tá bom. Aí ele liga para a Nina. Aí Nina responde para ele. E ele me liga. Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu disse o quê? Sabe quanto é que tem lá na conta? Quanto? R$111 mil. Eu vou fazer assim, eu disse, então mande tudo, porque os R$1.000 eu preciso comprar tinta para pintar o palco. E aí, queridos, ele doou R$111 mil, onde hoje nós compramos nossa mesa de som, nós compramos tudo. Doação de uma família só. Veja, eu estou aqui tocando nesse ponto da questão financeira, é porque nós temos que entender que nós andamos pela fé. Deus, ele prepara tudo na nossa vida. O nosso ministério não começa hoje, quando nós decidimos. O nosso ministério começa lá atrás, quando Deus já está preparando todas as coisas. Pode passar? Agora vai finalizando já essa parte do testemunho. E aí nós começamos a batizar as pessoas. Aí veio de máscara ainda, pode passar? E aí batismo, pode ficar nessa foto. Eu acho muito interessante essa foto, bonita essa foto, né? A irmã Jane, olhando para o céu assim, ó. Essa foto viralizou no meio da igreja. E aí eu tive a curiosidade no domingo seguinte de falar com a irmã Jane. Porque eu fiquei pensando, será que nesse momento a irmã estava vendo alguma coisa sobrenatural ali no céu? Será que ela estava vendo alguma coisa espiritual? Aí eu cheguei para ela no meu celular, mostrei a foto para ela. Ela, pastor, que foto linda. Eu disse, irmã, eu estou com uma curiosidade. Ela, o que, pastor? Eu disse, olha, no momento do batismo, a senhora sentiu alguma coisa? Ela, senti, pastor. Eu quero saber o que foi que essa irmã sentiu. Sentiu. E a senhora, além de sentir, a senhora viu alguma coisa no céu? Ela, vi, pastor. Eu disse, oh glória, Deus está aqui nesse lugar. Eu disse, o que foi que a senhora viu, irmã Jane? Ela disse, eu vi o céu bem azul e umas nuvens. Aí eu disse, aí não adianta, irmã, aí eu também vejo. Eu pensei que ela tinha visto os céus abertos, o trono do Senhor, até aquela música do padre, né? Anjos subindo e descendo nesse lugar. Mas não foi isso não, ela viu o céu, as nuvens e está ótimo. A irmã se batizou, pode passar? E aí nós começamos a batizar mais pessoas, pode passando. Travou? Opa, ok. Mais pessoas se batizando. A gente montava a nossa parte de batismo assim. Nós montamos ainda a nossa piscina. O pessoal vai descendo ali, ó, da rampa, né? Eles se batizam e entram ali no alojamento não, no vestiário, né? Alojamento de quartel, no vestiário, tá? Pode passar. E hoje, irmão, 6 anos depois, aquele pequeno grupo com 14 irmãos, que os irmãos caminharam conosco, hoje somos cerca de 1.500 pessoas. Pode passar? Olha aí a nossa igreja hoje, bênção de Deus, hoje já climatizada. Hoje nós, em 6 anos, essa foto é a foto de 6 anos, nós já temos 6 anos e um quebradinho, daqui a pouco a gente completa 7, mas em 6 anos nós já formamos 6 pastores, inclusive eu, um deles. Nós temos hoje quase 60 pequenos grupos só na sede.
Nós temos 140 líderes conosco. Essa reforma que nós fizemos, a climatização, está vendo bem bonito ali? A gente fez para receber a Assembleia da Convenção. Tivemos algumas coisas ali. Foi uma campanha que nós fizemos. Pode passar agora. E estamos plantando outras 5 igrejas e temos 3 pequenos grupos pilotos, né, em cidades estratégicas para plantarmos mais igrejas. Dessas 5 igrejas que nós estávamos plantando, nós já organizamos uma, a Igreja Batista Plenitude. Vai passar aí. Pode passar a próxima foto? Aí a Igreja Batista Arte, eu falei sobre ela ontem, onde nós enviamos para plantar, né, alguns irmãos no dia do aniversário da nossa igreja. Pode passar? Essa aí é a Igreja Batista Plenitude, que eu acabei de dizer para os irmãos. Glória a Deus. E aí, pastor Zé Severino, mas ele não é o pastor. Eu quero falar só desse pastor antes. Veja que coisa interessante, né? O pastor Zé Severino, ele tem cerca de 80 anos. Ele foi o meu pastor na minha primeira igreja por quase 30. Foi ele que me direcionou para o evangelismo, para missões, para tudo isso. Então ele foi meu pastor durante quase 30 anos. Ele se aposentou e a gente começou a plantar uma igreja com o pastor Rodrigo, que vocês vão ver daqui a pouco. E era perto da casa dele. Ele fica sabendo, também conhecia Rodrigo e se junta. E aí teve um momento ali no nascimento dessa igreja que eles se tornam membros da nossa igreja, não é verdade? Congregação. Então o pastor Severino, agora ele era a minha ovelha. E aí foi no momento que eu cheguei, agora é minha vez de chamar o senhor no gabinete, né? Agora a coisa mudou. Pode passar? Isso aí o pastor Rodrigo, juntamente com o pastor Fernando Brandão, foram conhecer a nossa igreja lá. Essa igreja foi organizada há mais ou menos um mês, então já é uma igreja independente. Foi organizada com 2 anos. Irmãos, lembra quando eu falei aqui, principalmente os pastores, lembra quando eu falei aqui de que algumas coisas a gente não pode viver mais? Eu conheci uma igreja, congregação, de 90 anos. A mãe tem 121 e a congregação tem 90. Eu conheci congregação de 40 anos, de 50 anos, de 30 anos, de 15 anos, de 19 anos. Não tem tempo mais para isso. Não tem espaço mais para isso. Nós organizamos essa igreja com 2 anos, através dos pequenos grupos. Eu respeito o ministério integral, respeito demais. Daqui a pouco eu serei, daqui a 9 anos eu vou me aposentar da aeronáutica. Mas existe tempo certo para todas as coisas. E eu tenho encontrado no Brasil, por aí afora, pastores que estão plantando igrejas com 15 pessoas, 20 pessoas, já é tempo integral. Não precisa. A gente tem que trabalhar. Paulo fazia tenda, para que a gente possa desenvolver a igreja e um dia usufruir do ministério. Não é isso aí, pastorzão? O pastorzão ali também, biocupacional. Respeito muito, mas a gente tem que saber que existe tempo certo para todas as coisas. Eu estou escrevendo um livro chamado A Excelência do Ministério Biocupacional. Um dia vai chegar aqui também para os irmãos estarem aí lendo esse trabalho que nós estamos construindo, tá bom? Pode passar aí, por favor. Essa é uma igreja que nós estamos plantando em outra cidade, em Goiânia. Pode passar. Eu vou trocar as fotos. A gente já fez toda a reforma desse espaço. Pode passar. Isso aí é a nossa igreja mais nova, a Igreja Batista Redenção. Estamos plantando ela há apenas 5 meses. Começou com esse grupo e já tem cerca de 50 pessoas conosco, ali na zona norte do Recife, tá? Pode passar. E aí, meus irmãos, é o nosso mapa. Onde tem a bolinha maior ali, é a nossa igreja. Onde tem as bolinhas azuis, são igrejas que já está tendo culto. E onde tem as bolinhas vermelhas, eu estou vendo vermelho, não sei se você está vendo vermelho, é onde nós temos os nossos pequenos grupos em lugares distantes para começar a igreja. Nós temos o sonho de plantar centenas de igrejas nos próximos anos. Pode passar. E Deus está nos levando para lugares mais distantes. Por quê? Pode passar. Como eu falei ontem, nós estamos plantando uma igreja ali em Portugal. Uma igreja que está começando através de um pequeno grupo online. Esse pequeno grupo online daqui a pouco vai se transformar num pequeno grupo presencial. A gente vai multiplicar e vamos alugar um espaço e começar os cultos. A gente já tem inclusive quem vai estar pastoreando aquela igreja lá, tá bom? Por fim, pode passar aí. Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pode passar. Eu queria só dar esse exemplo aqui. Meu irmão, você é da Junta de Missões Nacionais? Não, porque você está com a camisa de Junta de Missões Nacionais, pensei que você era da Junta de Missões Nacionais. Isso aqui foi o exemplo que eu citei ontem. Quem lembra aqui do exemplo que eu citei ontem? Quem não estava aqui, levante a mão ontem. Quem não estava? Então vou falar, muita gente.
Quando nós começamos a nossa igreja no projeto social, eu entrava na rede social da comunidade. Toda comunidade tem rede social hoje, não é verdade? Toda comunidade tem. Toda comunidade. Uma dica aí para os pastores. Quer fazer sua igreja crescer? Invista na rede social. Eu tinha um pastor que veio me procurar de Maceió, dizendo assim: pastor, eu tenho 30 pessoas na minha igreja não cresce, não sei o que eu faço. Eu disse: você tem algum adolescente lá? Tenho, me apresente a ele. Ele me apresentou 2 adolescentes no gabinete dele. Eu disse: olha, a partir de hoje vocês vão fazer parte do ministério de comunicação dessa igreja. E os adolescentes ficaram felizes da vida, porque agora fazem parte do ministério de comunicação. E eu disse: vocês têm uma missão extraordinária. Todos os dias vocês vão entrar no Instagram da igreja e vocês vão mandar mensagens para a comunidade, para as pessoas. Teve um que não sabia nem o que era comunidade, eu tive que ensinar para ele o que era. Eu peguei, fui e falei para ele, do lado do pastor dele: todos os dias você vai mandar 10 mensagens para 10 pessoas no Instagram da igreja. Tá bom? Um manda para 5 e à tarde o outro manda para 5. Eles ficaram felizes da vida, porque eles estavam fazendo parte do Ministério de Comunicação e tinham um foco missionário. Eles nem sabiam direito por quê. Eu fiz a mensagem, eu mesmo fiz a mensagem. Se você mandar essa mensagem aqui, convidando a pessoa, dizendo que era do Ministério de Comunicação da igreja tal, que faz parte da igreja, que o culto é tal dia, tem pequeno grupo, e espera a pessoa. Eu disse: pastor, pensa comigo. Pensa comigo. Todos os dias esses jovens vão mandar 10 mensagens. Então no ano esses jovens vão mandar quantas mensagens? Quantas? Quem é bom de matemática? 3.650 mensagens no ano. A comunidade lá tinha mais de 18 mil pessoas. Então aqueles jovens iam cumprir essa missão em 5 anos. Pensa comigo, se a gente ora, se a gente pede a Deus, se a gente deixa a nossa igreja preparada para receber pessoas, se 1% dessas 3.665 pessoas chegassem, 1%, um número extremamente baixo, aceitassem o convite e fosse para a igreja e ficasse em um ano, qual era o crescimento daquela igreja? Que tinha 30, mais de 100%, porque ele ia ganhar 36 pessoas, 36,5, 36 e uma criança, pronto. O problema é que muitas vezes nós pastores, estamos muito dentro do gabinete, estudando sistemática, estudando tudo isso, e a gente não coloca a nossa cabeça para pensar. Existem milhares de ferramentas e de estratégias de crescimento de igreja. É só colocar. Detalhe, 4 meses depois, aquele pastor manda uma mensagem para mim, dizendo assim: pastor, aconteceu algo aqui, e eu queria dizer para o senhor que o senhor errou. Eu disse: por quê? Porque nos 4 primeiros meses, nós já recebemos 40 pessoas na nossa igreja. Eu falei para ele que seria um ano. Em 4 meses, ele recebeu 40 pessoas na igreja dele. Deixou as crianças lá, né, felizes por participar da obra. Mais pessoas conheceram a igreja, mais pessoas chegou na igreja, teve mais batismo, teve mais tudo isso. E aí eu entrava nas redes sociais e mandava mensagem para as pessoas, e teve uma jovem que respondeu. Eu falava do projeto, ela colocou: olá, boa noite, no momento estou viajando muito, obrigado pelo convite, e não apareceu. 2 anos depois, ela passa um problema na vida dela, no período pós-pandemia. Ela lembra que um jovem, me chamando de jovem, um jovem que sou eu, convidando ela para o culto. Ela começa a procurar na rede social, acha a nossa igreja, e ela visita. Ela vai, ela cultua, ela gosta, volta para casa. No outro domingo ela volta, ela cultua, e sabe o que acontece? Pode passar? Ela entrega a vida dela ao Senhor. Ela se converte. Ela tem o nome dela escrito no livro da vida. 4 meses depois, vê o que acontece. Ela se batiza. Como foi que começou isso? Há 2 anos, num convite no Facebook. Só que tem um detalhe: essa igreja aqui é uma igreja batista, né? Essa igreja é uma igreja batista. A igreja que você pastoreia é batista, né? É uma igreja batista. Pastor Luiz, sua igreja é uma igreja batista também. Sabe o que é que acontece? Essa jovem que não conhecia Deus, que estava lá na casa dela sem ninguém falar com ela, ela recebe uma mensagem, e 2 anos depois, pode passar,
Hoje ela é missionária dos batistas do Brasil. Ela lidera a Cristolândia Feminina lá no Rio de Janeiro. Sabe como foi que começou isso? Com uma mensagem no Facebook. Que nem se usa Facebook mais hoje praticamente, né? Uma mensagem. Tem uma jovem nutricionista formada que abriu mão de tudo e está lá na Cristolândia Feminina tomando conta das mulheres. Queridos, por fim, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, não vou me alongar, porque a ideia hoje era ter realmente a parte do testemunho. E aí eu queria ler aqui um texto, bem conhecido, que está em Atos 12:42. E nós queríamos refletir um pouco sobre a nossa missão, porque o tema que me foi proposto é o tema chamado Uma Igreja Ativa. Uma Igreja Ativa. E aí eu queria ler esse texto que diz assim, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições e com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E aí essa última parte, e o Senhor lhes acrescentava o que iam sendo salvos. Isso aqui é o exemplo claro da igreja primitiva que nasce ali em Atos dos Apóstolos. Eu queria ler ainda Mateus, a partir do versículo 18, Mateus 28:18, que diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e aí sim, olha, esse aí sim não está aqui, mas é o entendimento, quando ele fala, cadê, tem aí? E eis que estou com vocês. Esse eis que é que o seguinte, você tem que fazer tudo o que foi falado antes, e aí sim estarei com vocês todos os dias. Então, se nós não estamos fazendo discípulos, não adianta a gente chegar aqui na igreja, cantar e dizer, eis que o Senhor está comigo todos os dias, porque não? Esta ordem foi muito clara. Será que nós estamos formando discípulos? Ser uma igreja ativa é uma igreja que, apesar de qualquer coisa e de todas as coisas que nós fazemos, é uma igreja que forma discípulos, porque formar discípulo é uma coisa bíblica. Eu tenho aqui 3 dinâmicas para fazer, porque a ideia desta noite, como estamos num congresso, e não é um congresso de pregação, é um congresso de multiplicação, é trazer aqui uma perspectiva muito legal. Vou chamar aqui o pastor, fica aqui em pé do meu lado, por favor. Fica aqui em pé do meu lado. Vou chamar o pastor Jeremias também. Cadê ele? Oxê, foi arrebatado. Ficamos. Porque aquele cara é muito crente. Mas eu vou chamar aqui o pastor que está com a camisa da Junta de Missões Nacionais. Fica ali do lado do pastor. Você fica ali, meu amigo, do lado do irmão que está também lá. Você também fica ali. Os 4. Primeiramente os 4. Queria fazer aqui uma demanda para mostrar um pouco a vocês essa questão de cumprirmos a missão. Vem só um pouquinho mais para frente aqui, por favor. Fica um do lado do outro. Veja como na Bíblia fica muito claro essa questão de nós multiplicarmos discípulos. Você vai fazer eu correr? Você correr não, você não vai correr não. Esse aqui é o meu amigo, como é seu nome? Marcos, mas hoje ele não vai ser Marcos. Nesse momento ele vai ser Paulo de Tarso, perseguidor da igreja. Paulo de Tarso é a 4ª geração de discípulos de Jesus Cristo. Como assim, pastor? Jesus, você é um pastor da igreja, né? Não é isso? É um pastor da igreja, tem que ser Jesus, né? Então Jesus, tira as fotos com Jesus aí. Jesus está bem, está fininho, ó, caramba, está bem. Jesus, ele formou os apóstolos. Os apóstolos formaram um homem que formou e cuidou de Paulo. Quem foi? Barnabé. Barnabé, ele fazia parte da igreja
de Jerusalém e vai enviado pela igreja de Jerusalém para a igreja de Antioquia para ver todo aquele movimento lá. Lembra que a gente leu isso ontem, tá? Em Atos dos Apóstolos. Então veja, Paulo é formado por Barnabé, que é formado pelos apóstolos na igreja de Jerusalém, que é formado por Jesus. Só que não para por aí. Abra a sua Bíblia aí, querido. Eu vou ler na sua Bíblia, toda marcada, a Bíblia de crente. 2 Timóteo 2,2. Abre aí, enquanto eu vou pedir para você, que não está tão fininho quanto Jesus, mas vai chegar lá. Fica aqui do lado. Fica aqui do lado. Eu vou chamar uma mulher, né, para cá, né, meu irmão? Vou chamar você que perdeu o óculos, vem cá. A irmã tava assim, ó, tava orando, não, tava tentando ler a letra. Fica aqui, tá bom? E agora eu queria chamar, você pode vir aqui? Pode vir aqui, por favor? Você também pode vir aqui? Vem cá você também, vem cá. Fica aqui do lado dela. E aí eu vou botar também 2 homens aqui do lado também. Vem você aqui. Você do boné vermelho, vem cá, do boné vermelho. Vem cá, meu irmão, vem cá. Isso. Aí eu queria só que vocês ficassem só um pouquinho mais para lá. Só um pouquinho. Não, e você fica aqui, irmã. Aqui perdeu o óculos, fica aqui. Vocês ficam aqui. Jesus, ele forma os apóstolos, que forma Barnabé, que forma Paulo. Paulo forma quem? Timóteo. Me dá aí. Cadê? 2. Perfeito. Diz assim: Paulo escrevendo para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Ele está te aconselhando. E veja o que ele diz: e o que da minha parte ouvistes, ou seja, os ensinamentos, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, que é ela. Então, Paulo, ele está dizendo a Timóteo: o que você me ouviu falar na presença de muitos, transmite para homens fiéis, que sejam idôneos e capazes de instruir a outros. Então vamos lá. Toma aqui sua Bíblia. Veja a dinâmica do reino. Jesus forma os apóstolos, que formam Barnabé, que forma Paulo, que forma Timóteo, que forma homens idôneos capazes de ensinar, que formam outros. Quem são esses aqui? Somos nós. Aqui somos nós. Só que não pode ficar só em nós aqui. Nós temos que dar continuidade a isso. Aí a pergunta é: você consegue identificar quem é a sua 3ª geração de discípulos? Ou a sua 4ª geração? Ou a sua 8ª geração? Quem é o seu discípulo? A 1ª geração, quem é? Veja só, Paulo. Quem é a 1ª geração de discípulo de Paulo? Timóteo. Quem é a 1ª geração de discípulo de Timóteo? Os homens que ele ensinou. Vocês podem sentar, a gente vai aplaudir todos vocês agora. Obrigado. Nós precisamos entender que uma igreja ativa é uma igreja que se multiplica e forma discípulos. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui muito dura. E eu falo porque eu estou falando, amanhã eu vou embora, não sei se eu volto, então posso falar. Queridos, muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. Na palavra de Deus não diz assim: ide e tocar a bateria, ide e ficar no data show, ide e ficar na sonoplastia, ide e fazer aí o melhor jantar do Ministério de Mulheres. Na Bíblia tem: ide e fazer discípulos. Se nós fizermos tudo menos discípulos, sabe o que vai acontecer? Tem um texto na Bíblia que diz assim: que certo dia haverá o momento que nós estaremos diante do Senhor, e nós diremos assim: Senhor, em teu nome nós tocamos bateria, nós fizemos jantares para os ministérios, nós chegamos cedo na igreja, abrimos a porta, nós ficamos no data show dando aleluia e glória a Deus, nós ressuscitamos, nós fizemos milagre, nós demos de comer. Qual vai ser a resposta? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Em Apocalipse você vai ver alguns textos dizendo que naquele lugar que Deus tem preparado para nós, naquele dia que nós encontraremos Ele, existirá lá uma grande, o quê? Uma grande
multidão. Queridos, se você acha que você vai chegar lá sozinho, sem ser o ladrão da cruz, você está enganado. Se você é o ladrão da cruz, que conhece Jesus aos 45 do segundo tempo, no último respirar, você diz: eu me arrependo de todos os meus pecados de coração, tenha certeza que ainda hoje estarás comigo no paraíso, foi o que Jesus disse. Mas se você tem um dia de vida, e você não fez discípulo, eu não sei se eu vou te encontrar lá. Por isso que eu estou falando que é uma mensagem extremamente difícil. Um lugar onde tem uma multidão, e Jesus perguntou: que bom que você chegou, olha aqui a multidão, quantas pessoas você trouxe para cá? Ah, Senhor, eu estava muito ocupado fazendo jantar para o Ministério de Mulheres, eu estava muito ocupado eu estava muito ocupado ensaiando o teclado. Meu irmão, tudo isso aqui é bênção, tá? Jantar de mulheres, teclado, bateria, data show, é o que faz nossa igreja funcionar. Só que não é o motivo principal de nós sermos cristãos. O motivo principal de nós sermos cristãos é saquearmos o inferno, é multiplicarmos a nossa igreja, é fazermos discípulos. E nós temos condições de fazer isso. Nós temos condições. Eu queria fazer aqui uma outra dinâmica agora. Quem aqui está aqui? Deixa eu ver. Você, meu irmão, vem cá. Você não vai. É tranquilo demais, vem cá. Maravilha, deixa eu ver aqui. Eu geralmente faço com 2 homens, porque vai ter que se movimentar um pouco. O irmão do boné do B aí, vem cá, irmão, bonézinho do B. Essa turma gosta de usar boné aqui na igreja, irmão. Coisa boa, eu gosto disso. Eu gosto disso. Tem 2 irmãos, fica lá do outro lado, do lado da ponta. Tem irmãos que gostam de usar boné. Cadê? Deixa eu apertar tua mão aqui. Deixa eu ver teu boné. Rapaz, eu vou ficar com ele até o final do culto agora. Quem vai ficar com ele agora sou eu. Usar assim, porque assim é mais da... Fica aqui, irmão. Não, fica aqui do lado de cá. Querido, seguinte. Tá feio, não tá? Nós temos aqui 2 pastores com 2 visões diferentes. O pastor com... Como é seu nome? Cristiano. Pastor Cristiano, visão do reino. Esse cara é crente. O cara é crente, casado, tem família e tudo. Ele aprendeu porque ele estava no Congresso Multiplica aqui nessa igreja. Ele estava aqui, ele viu o pastor Miguel meio louco aqui, e ele aprendeu muita coisa aqui o dia todo. E ele aprendeu que tem que fazer discípulos. E esse pastor não. Esse pastor é pastor moda antiga. Quem faz tudo é ele. Não ensina ninguém. O negócio dele é pregar, ele mesmo faz os discípulos dele. E aí nós teremos aqui uma dinâmica. Para mostrar, para vocês verem, né? Como a igreja cresce de forma diferente. Veja, eles estão... Como é o nome desse bairro aqui? O nome desse bairro? Altos do Indaiá. Eles estão no mesmo bairro, ou seja, o mesmo público, a mesma comunidade, a mesma cultura. Não tem esse negócio de dizer assim: ah, porque meu lugar é muito difícil. Olha, pensa um negócio que me dá raiva, que eu peco mentalmente. Tá gravando, irmão? Misericórdia, viu? Não publica esses negócios não, porque senão nunca mais ninguém me chama. Quando alguém chega para mim e diz assim: ah, pastor, mas a sua igreja está crescendo, porque lá deve ser tranquilo. O bairro que eu estou inserido é um bairro muito difícil. A cidade que eu estou é muito difícil. Eu faço assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos trocar. Mas não é pelo bairro que eu estou, não. Você quer trocar o bairro que você está, a cidade que você está, pela cidade de Jerusalém no 1º século? Onde existia ali a perseguição de Roma, onde os irmãos eram pegos e colocados ali e era comido por leão. Você acha que é mais difícil o seu ou o deles? É, pastor, eu acho que lá é mais difícil. E lá uma pregação só teve 3.000 pessoas que se converteu, irmão. Dá lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo faz a obra. Para de reclamar. Dá raiva. Enfim, desabafei. Foi um desabafo. Desabafei. E aí esse pastor aqui está no mesmo lugar dele, só que eles têm visão diferente. Essa aqui tem visão de multiplicação, essa aqui não. Cada um de vocês vão poder ir em qualquer lugar e trazer, cada um traz uma pessoa. Pode ser da juventude, homem, mulher, cada um traz uma pessoa. Pode ir, vai lá e traz uma pessoa. Vai lá. Agora tem que ser rápido, vamos lá. Enquanto eu tomo água aqui, vocês dão glória a Deus aí. Eu não tomei, não tomei ainda, calma aí. Agora, bora.
todo mundo está perdido, todo mundo indo para o inferno. Ele vai resgatar aqui as pessoas. Resgata aí, puxa para lá, puxa para lá. Vocês trocaram de lugar? Tá, vai. Não, fica aí, irmão, fica aí. É melhor fazer com mulher essa dinâmica. Esse pastor aqui, agora eu vou ter que mover minha mente todinha, porque estava condicionado. Esse aqui é o que não gosta de fazer discípulo, de ensinar, né? Então ele não ensinou a ele, como é seu nome? Jonatas. Ele não ensinou a Jonatas como fazer. Tá certo isso? É esse aqui mesmo? É isso mesmo, né? Vocês confundiram minha cabeça. Já esse aqui, não troca de lugar não, venha pra cá, viu? Já esse aqui ensinou, como é seu nome? Américo. Ele ensinou a Américo como faz discípulo. E o Américo aprendeu, e no dia a dia do Américo, ele vai sair também agora e vai trazer discípulo. Então vocês dois saem, cada um traz um, e você, pastor, como você não ensinou Jonathan, você sai e traz só uma pessoa, vai lá, busca alguém, mais uma. Vocês vão fazer isso umas 5 vezes, vamos lá, bem rápido, bora. Fica aqui, você não aprendeu? Eu queria que você tivesse aprendido, você não aprendeu, fica lá. Resgata a juventude também, né, pessoal? A juventude precisa ser resgatada, né? Bênção, olha aí, viu? E ele insiste em não ensinar. Já ele aqui, ele ensina aos outros também. Um ensinou, outro que ensinou outro. Pronto, vamos lá. Pega mais pessoas e traz para cá. Vocês também, mas você também. Uma só. Só uma. Eu quero saber o que é que vocês têm contra as mulheres, que vocês não estão salvando mulher aqui nesse negócio. É porque as mulheres estão tudo salvas já, é? Oh, glória! Oh! Tá tudo salva já. Não, calma, não, olha aqui, olha, eu quero ir para aquela, mas calma aí. Vamos lá, mais uma vez, todos vocês aprenderam a fazer discípulos. Eu queria agradecer você que serviu o Guaraná para mim ali, o refrigerante. Pense num garoto educado, eu fui botar, não pastor, eu sirvo o senhor. Vai ganhar uma pedrinha no céu, viu? A sua coroa. Todos vocês vão sair para resgatar alguém, resgata algumas mulheres também, tá? Todos vocês e só o senhor, pastor, vai lá resgatar uma pessoa, vai lá. Escolhe. Não. Calma aí. É sua esposa, é? Não, fica lá, esposa, por favor, fica lá. Eu vou ensinar, pô. Irmão, veja só, eu não sou casado, não, vou casar ainda. Agora veja. Você quer garantir mais tarde avivamento lá na sua casa? Vai buscar ela pela mão, irmão. Vai lá buscar pela mão. Garante o avivamento mais tarde, irmão. Já encomenda um menino aí, né? Oh, glória. Olha aí, salvou a esposa, olha aí. Bênção, né? Alguém aqui não salvou a esposa? Não, deixa a esposa lá. A esposa vai pro céu de qualquer jeito mesmo. Irmãos, veja só, vamos lá. Agora junta aí essa igreja aí, a CB Paz, essa aqui é a CB Paz. Junta aí, ô glória, a CB Paz, vem aí. Essa aqui é a igreja da Lagoa, sem visão lá em Recife. Cadê o pastor? Veja só. O mesmo tempo, o mesmo time, o mesmo tempo, o mesmo bairro, a mesma geração, mas veja como uma igreja cresce e a outra não. Por quê? Porque o pastor aqui, é sua esposa? Salvou a esposa, pelo menos isso ele fez certo. O pastorzão aqui, que não multiplicou discípulo, não ensinou, ele vai ter várias dificuldades. Ele tem dificuldade de comprar um templo. Ele tem dificuldade se surgir alguma coisa. Por quê? Porque aqui tem pessoas que nem todos têm profissões que podem servir à igreja. Às vezes vai ter que contratar alguém de fora. O pastor aqui vai ter dificuldade de formar outro pastor. E às vezes ele vai se sobrecarregar. Já ali o pastor não. Você está abraçado aí com a esposa e com o filho? A família toda? É um amigo, filho na fé. Filho na fé. Ele aqui, ele aprendeu nesse congresso como faz. E ele passou a multiplicar. E o mais interessante é que essa igreja, ela cresceu a um ponto que estes irmãos aqui, vocês aqui, vem para aqui, um para cá. Só um pouquinho para cá. Para cá, para o meio, aqui ó. Esses irmãos aqui fazem parte de um pequeno grupo. Você mora em que bairro? Quanto tempo daqui? 15 minutos. Irmã, vem.
Vem aqui. Faça parte desse mover de Deus. Eu percebi que os jovens têm os cabelos verdes aqui. Alguns, né? Eu percebi. É moda. Tem outra ali também, ó. É moda. Fazem parte da CBPAR. Só que estão a 15 minutos, 20 minutos de distância. O pastor, que é um pastor de visão, ele fala assim: irmãos, não precisa você pegar 15, 20 minutos andando, a gente vai começar uma igreja lá. E aí esse pequeno grupo ele multiplica, e daqui a pouco faz o quê? Começa uma igreja naquele lugar. E aí daqui a pouco outra igreja, daqui a pouco outra igreja. Enquanto essa igreja aqui está crescendo e se multiplicando, o irmão aqui, você falou uma coisa para mim assim: ah, eu queria ir para aquela outra igreja, não foi que você falou? Aí você foi visitar essa igreja. Já era. Preste atenção como acontece. Ele foi visitar essa igreja. Vem cá, tu vai participar. Ficou com medo do pastor, vem cá. E ela é filha dele. E na CBPA eles têm um ministério infantil top, porque tem muita gente servindo. E lá na igreja do irmão, é papel, caneta e menino pequeno fazendo desenho para passar o tempo até o pai pegar. Quem é o pai que gosta disso? Ninguém. Já aqui não, o ministério infantil é top, muita gente servindo. A criança vai para casa, leva até exercício para fazer com o pai, e aquela motivação. Aí ele falou assim: rapaz, a minha igreja é aquela, só que a filha fica: eu quero ir para CBPAR, quero ir para CBPAR, né? E CBPAR, quero ir para CBPAR, e aí trocou de igreja, aí vai pedir carta: pastor, manda a carta aí, pastor, manda a carta, aí manda a carta. Aí a esposa do pastor, calma aí, ela vai para um congresso de mulheres da CBPAR. Aí ela vem, dá um abraço aqui, dá um abraço, conhece a dinâmica, tudo. Aí ela não vai sair da igreja, né? Ela vai ficar lá na igreja do esposo, né? Só que lá em Recife a gente usa um termo chamado moído. Sabe o que é moído? É quando a mulher fica no ouvido da pessoa, no moído. Ela fica dizendo: é que a nossa igreja tem que ser igual à igreja da CBPAR. A nossa igreja tem que mudar, a nossa igreja tem que multiplicar, a nossa igreja tem que fazer isso. Ele não aguenta, e aí ele vai começar a aprender, e no próximo multiplique, ele vai estar aqui, vai aprender, e a igreja dele vai multiplicar também. Amém? Pode sentar, vamos aplaudir todo mundo aqui. Queridos, obrigado. Queridos irmãos, para finalizar, existe uma coisa, e eu vou fazer a última dinâmica, e essa dinâmica todos vão participar. É que uma igreja ativa, uma igreja viva, como nós vimos ontem, é uma igreja que sabe que existe uma urgência na missão. E aí eu queria, se você esquecer tudo que eu falei até agora, tudo, o testemunho, as dinâmicas, lembra disso que eu vou falar agora, disso. O ano era 2003, eu era soldado. Existia uma pessoa que trabalhava comigo também, outro soldado, muito louco, usava drogas e tudo mais. Pastor André, tá tranquilo aí? Daqui a pouco, beleza. Ele tinha 3 namoradas, muito louco. E eu sempre tive um desejo no coração de convidá-lo para o culto jovem da nossa igreja, chamado Interferência. Era um culto que nós tínhamos da juventude. Mas eu dizia assim: se eu chamar, ele não vai. Se eu chamar, ele não vai. Colocando limite ao Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. Teve um dia que eu, saindo do quartel 4 da tarde, eu encontrei ele no alojamento. E ele falou comigo: e aí, Miguel, beleza? Eu disse: beleza. O nome dele é Rodrigues. Eu disse: Rodrigues, deixa eu fazer uma pergunta. Rapaz, tem tempo que eu queria te convidar para um lugar, mas assim, eu sei que você não vai querer ir, mas eu tenho que te convidar. Ele: para onde é? Ele pensou que era algum barzinho, mas ele sabia que eu era crente, né? E para onde é? Qual o barzinho? Tirando onda comigo. Eu disse: não é barzinho não, é o culto da juventude que vai acontecer sábado. Era quinta, depois de amanhã. Que hora começa? Às 7 horas. Que hora termina? 9 horas. Não, tá bom, eu vou, com certeza. Rapaz, aquilo foi um choque para mim. Ele falou: eu vou, quando eu sair, eu vou para casa de uma das minhas namoradas, vou beber e tal, mas pelo menos eu vou para a igreja, né, irmão? Eu disse: é. Eu disse: ô glória. E eu comecei a orar, agradecer a Deus. Fui para casa. Quando eu voltei, em 2003, não tinha o WhatsApp ainda. Então as notícias demoravam a chegar. Quando eu entro no alojamento, aquele silêncio. Um monte de soldado,
mas aquele silêncio. E eu perguntei a um amigo meu, Brito, disse: Brito, o que foi que houve? Aí ele falou assim: ninguém te disse ainda não? Eu disse: não. O Rodrigues morreu ontem, de moto, se envolveu numa confusão, e o motorista do ônibus passou por cima dele, morte instantânea. A palavra de Deus diz que o sangue dele será cobrado da minha mão, porque durante muitos meses o Espírito Santo falava para mim: convida o Rodrigues, e eu dizia: ele não vai aceitar. Convida o Rodrigues, ele não vai aceitar. Quando eu tive coragem de convidar, ele estava vivendo ali naquele momento, na porta do alojamento, quando eu estava convivendo com ele, ele estava vivenciando as últimas 3 horas da vida dele. A palavra de Deus nos ensina, André, traz aí o garoto. A palavra de Deus nos ensina que a nossa missão, ela é urgente. Fica aqui na frente, meu querido. Eu queria fazer essa dinâmica para mostrar a urgência. Ele é um garoto crente que entende a urgência da missão. E ele vai fazer algo agora que é algo extraordinário. Ele vai ganhar vidas para Jesus. Só que ele vai ter apenas 15 segundos para levar para o céu a maior quantidade de pessoas. Como é seu nome? João. João, ele vai correr aqui dentro. Ele vai até lá no final. Tá vendo aquela jovem lá no final ali com aquela bola ali? Tá vendo aquela bola ali com o balão? A bola não, o balão, né? Balão, ela lá é bola, aqui é balão, né? Tá bom. O balão, você vai salvar ela. Você vai lá correndo, toca nela. Aí depois você vai correndo por aqui. E em todas as pessoas que ele tocar, vai ficar em pé, porque vão ser salvas. 15 segundos. Vamos ver quantas pessoas ele vai conseguir? Você vai correndo primeiro, salva ela, e depois você pode ir em qualquer lugar e salvar qualquer pessoa. Primeiro ela. E você só tem 15 segundos. Porque a gente não sabe se Jesus vai voltar daqui a 15 segundos, não é verdade? Ele pode voltar aqui a 15 segundos? Pode, né? Pode ser que eu nem volte no teu restaurante, que eu amei tanto. Por isso que eu comi muito lá hoje, porque vai que eu não volte, né? 15 segundos. Vamos ficar batendo palma? Bate comigo. 1, 2, 3 e já. Vamos ver quantas pessoas ele vai salvar. Fica em pé que ele tocar. Fica em pé. Isso. Fica em pé. Isso. Vamos lá. Falta 5 segundos. Fica em pé. Fica em pé. Bora, bora. Vai acabar. Acabou. Parou. Quem tocou, fica em pé. Vem cá, João. Vem cá, João. 15 segundos. Sobe aqui. Veja a quantidade de pessoas que você conseguiu levar para o céu. Só que você correu e tocou em pessoas que já estavam em pé, né? Essas já estavam salvas. Você salvou 2 vezes. Vão ficar mais pertinho de Deus lá no céu. Duplamente salvo. São essas pessoas que se batizam de novo, né? Às vezes se batizou na presbiteriana por aspersão e aqui se batizou por imersão. Então, dá salva de 2 vezes aí, ó. Tá vendo, pessoal? A quantidade de pessoas que ele sozinho. Agora, a gente vai multiplicar isso por todos nós, porque a missão não é só dele, é de todos nós. Agora eu vou pedir que todos aqui se sentem. Podem sentar. Vamos começar a bater palma e todos nós... Calma, calma. Você vai tocar na pessoa que está do lado e tocar na outra que está do lado. E quando você tocar em alguém, fique em pé. Vamos lá? Vamos bater palma? 1, 2, 3 e já! Toca aí na pessoa do lado. 5 segundos, todos foram salvos. Se a igreja do Senhor trabalhar juntos, a gente vai salvar o mundo todo, pode ter certeza. Que Deus te abençoe.